Olá, sejam muito bem-vindos ao Sucesso Cast, o podcast onde você vai encontrar tecnologia, futuro do trabalho, vai encontrar muito sobre habilidades comportamentais, sobre gestão, estratégia, muita coisa boa com pessoas muito especiais da nossa rede. Eu sou Flávio Vasconcelos, sou Head de Educação Corporativa aqui no Grupo Sucesso. Olá, pessoal, eu sou Vanessa, Head de Cultura e também de Comunidade GPS. Estarei aqui com o Flávio e com os nossos convidados no Sucesso Cast. Então esperamos vocês, esse aqui é nosso produto piloto. Fica ligado nesse episódio que ele é muito especial, com um convidado maravilhoso. E aí vai acompanhando que a gente vai ter muita novidade daqui para frente. Olá, pessoal! Hoje estamos abrindo o nosso podcast com Petri Ron. Esse nome com poucas vogais, mas que tem muito conteúdo aqui para compartilhar, especialmente pelas suas experiências voltadas para RH e em grandes organizações. Hoje você é nosso convidado, muito obrigada, mas muito obrigada mesmo, Petri, por ter conseguido esse espaço na tua agenda para estar aqui com a gente conversando também. O Petri é diretor de People Experience. Que será isso? É o que nós todos queremos saber e a galera do RH também, para entender que nomenclatura é essa que algumas organizações já estão usando para RH também. É um cara que tem bacharel em administração, uma especialização numa coisa muito diferente também quando a gente fala de RH, voltada para a parte de sindicalismo também. Isso Economia do trabalho e sindicalismo. E sindicalismo, né? E especialização também, ele vai falar um pouquinho, especialmente porque a gente vai abrir perguntando sobre mentalidades de aprendiz. Eu vi no LinkedIn um post seu falando sobre o ano de 2024 e trazendo um pouco sobre isso, né? Dizendo assim, eu fecho o ano finalizando com essa mentalidade de aprendiz. Uma pessoa que tem mais de 25 anos de RH, de fábricas e grandes organizações, ainda com mentalidade de aprendiz. Conta um pouquinho sobre isso, se apresenta melhor também, conta um pouco. Super obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês, né? Acho que é uma super honra esse bate-papo, então fico super feliz. Além de trabalhar na Unilever, eu inventei também de ser professor. Então eu estou dando aula na Fundação Dom Cabral, em 2 disciplinas, que trabalha relações sindicais nas grandes organizações e uma coisa que é importantíssima que a gente esquece, o processo de comunicação para as organizações, olhando o que é comunicação interna e o que é comunicação externa. E aí nessa aventura, o que People Experience faz? Cuidar das pessoas. Quais são as melhores experiências que a gente vai entregar para os nossos colaboradores dentro da empresa? Seja do dia que ele está entrando, no momento que eu estou contratando essa pessoa, até a hora que ele está deixando a organização. E todo o ciclo de vida dele. Isso é garantir boas experiências, né? Eu preciso garantir experiências memoráveis, né? Ele não vai lembrar o que eu fiz por ele, mas ele vai lembrar como ele se sentiu numa experiência com a área de recursos humanos. Isso é People Experience, é fazer com que a pessoa tenha momentos memoráveis, então, em cada contato. Meu jubileu, que é o tempo de serviço, o dia que eu fui promovido, o dia que eu entrei, o dia que eu fui movimentado, a minha avaliação. Então eu preciso garantir, então, são momentos importantes que realmente importam para o empregado. Isso tem que valer a pena para ele. Isso faz a diferença de quem realmente é uma empresa que está preocupada com a experiência do empregado. A experiência ela pode ser boa, né? Ela pode ser ruim. Eu quero que ela sempre seja boa nos momentos mais difíceis para esses empregados também, né? Momento, por exemplo, de fazer um desligamento é uma experiência ruim. Eu posso fazer um desligamento humanizado, que a pessoa se sinta respeitado, que ele saia da companhia falando, uau, eu fui respeitado do dia que eu entrei ao dia que eu saí dessa organização. Isso é cuidar de experiência. Todos os momentos. É um olhar bem de jornada mesmo, assim, sim, né? Eu tenho essa visão, né? Imagina, né? Quando meu filho nasceu, quando eu me casei, como é que vai ser isso? Como é que vão cuidar? Minha licença paternidade, como vou lidar com isso, né? Os homens, que massa. É passando por isso. Então, People Experience dentro das organizações é isso. A minha jornada, né? Aí que você brincou, né? O que é ter mentalidade de aprendiz? É o tempo inteiro, né? Independente de quanto tempo de experiência que você tem, da idade que você tem, se você tem essa experiência, você é humilde o suficiente de saber que você sempre tem algo novo para aprender. Você nunca tem todas as respostas,
Você aprende com todas as pessoas com que você se relaciona, pode ser do maior nível hierárquico ao menor nível hierárquico, pode ser com as pessoas que estão trabalhando dentro da sua casa, na escola, dentro de um ônibus, dentro de um avião. Você tem que estar aberto ao conhecimento. Viver experiências de conhecimento é abrir a cabeça, né? Óbvio, você também tem que se atualizar. Você também tem que ir fazer a sua graduação, pós-graduação, o seu idioma, são coisas básicas. Mas o que é a tendência de futuro, né? O que é, por exemplo, né, conhecer de data analíticos, né? Como é que eu faço para conhecer de indicadores de performance? Eu ser guiado por dados, né? É muito lindo, a gente tem um monte de planilhas em Excel, Power BI, essas coisas todas da moda. Mas eu sei interpretar isso, eu sei tomar decisões em cima dos dados que eu recebo, né? E é interessante porque nos negócios as pessoas falam assim, não, o RH não conhece de números. O RH que não conhece de números hoje está fadado à morte. Perfeito. Né? Porque se o futuro, né, eu falo que cada vez mais a gente vai ser data-driven, guiados por dados e por decisões, se eu não sei interpretar dados, né, se eu não sei tomar decisões ou ler, conhecer do negócio, eu brinco para o meu time e falo com eles, quais são os resultados do negócio? Né? Tem há uns anos atrás, né, deve ter uns 2, 3 anos, eu vi uma palestra do Yuri, que para mim é um papo de recursos humanos. E um dos insights que eu tive escutando ele falar, que ele fala assim, nós de RH temos a mentalidade que a gente precisa, primeira coisa, desenvolver as pessoas, cuidar do ambiente, fazer com que as pessoas se desenvolvam, garantir o clima organizacional e tal, que isso deveria ser o nosso norte, né? Mas a principal coisa que uma empresa precisa, né, ou que os empregados dele, nós como RH deveríamos ter em mente é, nós precisamos garantir uma empresa de sucesso. Uma empresa de sucesso, aí sim ela vai ter o dinheiro para investir em treinamento, vai ter para investir na qualidade de vida, para desenvolver, para ofertar carreira, um bom clima e mais um monte de outras coisas. Então, para ter uma empresa de sucesso, o que é uma empresa de sucesso? Quais são seus números? Quais são seus indicadores? Para onde essa empresa vai? Como a RH senta na mesa de negócio e ajuda a tomar decisões? Perfeito. O RH, para sentar na mesa, né, para ter um lugar na mesa de decisões, num board, por exemplo, precisa conhecer dos números de negócio, precisa conhecer do P&L, precisa saber, entender e destrinchar todo, né, o P&L da empresa, os custos, né, como é que se compõe o labor cost, que muitas vezes é a maior fatia de custo, é mão de obra. Né? Então a gente precisa, aí, quais são as contribuições de recursos humanos para esses custos, né? Para gestão de custos, né? Para gestão dos indicadores. Claro que a RH tem os seus indicadores também, mas a gente está dentro de um sistema negócio completo, né? E eu tenho, obviamente, os meus indicadores enquanto área e como os meus indicadores, ou vamos falar assim, os meus objetivos e metas contribuem para o negócio. Patrick, eu tenho uma pergunta muito boa de indicador, mas eu queria só voltar na parte de aprendizado. Você está como professor agora, então a educação está mais ainda na sua veia. Mas como é que você prioriza? Porque você tem uma agenda super corrida, tem que dar conta de um bocado de coisa, tem que ver o negócio como um todo. Então, essa fala é muito legal, porque não é só analisar o RH, você analisa o negócio como um todo. Como é que no meio disso tudo você para aprender? Tem o aprendizado constante, que você falou muito bem, eu estou todo dia aprendendo. Mas essa parada, assim, como é que você consegue organizar a agenda e priorizar isso? Intencional, né? Intencional. A minha agenda, por exemplo, eu acabei de sair de um MBA de 2 anos. Né? Então, assim, eu coloquei esse espaço para estudar. Legal. Então, eu acho que a primeira coisa, assim, eu vim de uma especialização em economia do trabalho por 2 anos, né? E assim, se eu quero estudar sempre, eu tenho que encontrar tempo, né? Então, por exemplo, quando eu fiz economia do trabalho e sindicalismo na Unicamp, eu tinha aula todas as sextas-feiras durante 2 anos. Isso foi respeitado no meu ambiente de trabalho. E eu coloquei uma disciplina na minha agenda que tudo que eu faria às sextas-feiras eu tinha que fazer de segunda a quinta. Né? Perfeito.
Quais são os meus dias de estudo? Né? Então eu tinha que estudar à noite, eu tenho que me atualizar à noite. Né? Então, estou fazendo isso. Para o MBA é a mesma coisa, né? Então eu tinha uma jornada de X em X tempo, eu ficava uma semana imerso, não sei o quê. Agora, tem que ter uma disciplina. Você achar que vai conseguir se desenvolver, eu brinco, né? Levando as coxas, dando jeitinho, não vai. Passar por passar não faz sentido nenhum, né? Não, porque de novo, né? Passar por passar, você fez a sua universidade, sua faculdade, tica lá e não faz nada. Mas se você está disposto realmente a fazer um upgrade ou ter esta mentalidade de aprendizado constante, você precisa querer isso. Para isso você precisa estudar, você precisa encontrar espaço na agenda. No final de semana, é ótimo descansar sábado e domingo, mas tá bom, eu vou descansar, mas o que eu posso fazer para ter experiências de conhecimento? Pode ser coisas muito simples. Eu sempre vou ter um livro para ler. O que esse livro vai agregar à minha vida? Né? Eu brinco, hoje com as inteligências artificiais por aí, talvez o que eu vou falar é muito old school, né? Mas ter um livro, eu tenho um livro na minha mochila que eu ando com ele. Sim. Se eu estou dentro do avião, o que eu vou ficar fazendo 2 horas dentro de um avião, 3 horas vindo de São Paulo para Recife? Eu posso escolher ficar escutando música, eu posso escolher ficar vendo, ou posso escolher ler um livro. Está aí a forma de conhecimento. Então, assim, quais são os momentos que você coloca na sua agenda que você vai se priorizar ou priorizar o seu autodesenvolvimento? Então, assim, não tem uma regra. Eu acho que cada um é cada um e cada um dentro do seu, vamos falar assim, autoconhecimento fala assim, eu aprendo melhor assim, eu aprendo melhor assado. No meu caso, eu procuro ler todos os dias jornal. Né? Se eu quero saber o que passa pelo mundo, eu leio o jornal. Então, todo dia eu tiro um período da minha manhã, cedinho, eu vou ler o que está acontecendo nos principais. Leio todo o jornal? Não. Eu pego o jornal, né, vejo aqui pelo celular e vou, quais são os assuntos que me interessam que estão aqui? Né? Então, muitas vezes, eu olho a parte de economia e olho a parte das empresas. É isso que me interessa, é isso que eu estou focando no meu dia a dia. À noite, o que eu vou fazer? Poxa, ou eu vou assistir algum documentário, ou eu vou ler um livro, ou eu vou ler alguma coisa que vai abrir a minha cabeça. Agora, a gente aprende com as pessoas, né? A gente precisa também ter a humildade de saber que tem gente que sabe mais que a gente. Sim. E muitas vezes, quando você senta com alguma pessoa mais experiente, seja profissionalmente falando, né, mas de vivência ou de tecnologia, né? Por exemplo, eu falo, os jovens sabem muito mais, são muito mais espertos tecnologicamente do que eu. Sim. Eu preciso sentar com essas pessoas e falar assim, o que você pode me ajudar? O que você pode me ensinar que pode facilitar a minha vida? É um pouco disso, né? Se você tem essa mentalidade, você procura conhecimento o tempo inteiro. Sim. Né? E você procura também fornecer o conhecimento para as pessoas, né? Dentro de sala, quando eu estou, né, na Dom Cabral, dando aula na pós-graduação, eu procuro fazer coisas sempre interativas, que as pessoas procurem trocar suas experiências. A gente aprende com a experiência dos outros, né? Muito. Dentro de uma metodologia, né, de conhecimento, que é acho que a Van conhece bem, que é o 70, 20, né? 10, 20-10, o 70% é você aprender com outras pessoas, é você viver na prática isso, né? Aí você vai para o 20, que é você ter contatos, relacionamento, network, network, né? um coaching e tal. E o 10% é o aprendizado acadêmico. Você vai para uma escola, para uma graduação, para uma pós, vai fazer um curso. Tal. Isso funciona, para mim funciona isso constantemente. E eu vou te falar, eu acho que isso me faz me reinventar o tempo todo. Sim. Não vou falar a minha idade aqui, Nem precisa. mas me faz me reinventar o tempo inteiro, onde eu procuro realmente aprender o que está vindo por aí. Sim. E eu vou te falar, eu era um leigo sobre inteligência artificial. Procurei entender como funciona o algoritmo, como é que isso vai aprender. Beleza, isso hoje dentro da Unilever é uma realidade. Né? A gente tem uma inteligência artificial que ela aprende todos os dias com as perguntas dos empregados. Né? Eu falei assim, onde que a gente pode levar a inteligência artificial para a área de recursos humanos e tal?
Deixa eu entender. Olha, para folha de pagamento, né? Recentemente eu dei uma entrevista para uma grande revista de recursos humanos, onde eu falei assim, olha, eu coloquei a inteligência artificial para fechar a folha de pagamento da Unilever, né? Agora, é da noite para o dia? Não. Claro. Porque ela precisa aprender. Sim. Né? Então você precisa saber, poxa, eu estou investindo hoje, mas eu vou colher os frutos daqui a 12 meses, 18 meses, etc. E não precisa pensar grande, existem vários cursos que são EAD, cursos gratuitos, né? Que você pode fazer em várias instituições, sejam do governo ou não, ONGs, e cursos baratos. A pessoa precisa reservar um dinheiro também, eu brinco sempre, você precisa ter um dinheiro para fazer o seu autodesenvolvimento. Sim. E também não esperar que as empresas façam por você. Se você tem essa mentalidade, é o que você faz por você. Quais são os cursos que você está preocupado e quer fazer que realmente vão te ajudar. Eu tenho a sorte, né, eu tenho super orgulho, né, de trabalhar na Unilever. Eu estou há 23 anos na Unilever e o tempo inteiro acho que a empresa foi investindo em mim, eu fui me capacitando ao longo desses anos. Em maio do ano passado, por exemplo, eu fui, né, pela Unilever pagou, eu fui fazer um curso nos Estados Unidos, aonde eu tive o privilégio de poder escolher, e eu fui fazer os cursos nas principais instituições americanas. Eu fui para o MIT, tá bom, o que eu quero fazer lá? Esses caras são feras em tecnologia. O que tem de inteligência artificial e como, né? E eles falam assim, Pedro, olha, a gente não está falando mais no KPI tradicional, né? No KAI, é o KPI da inteligência artificial. Porque você conta os seus problemas e ela fala assim, olha, se você pensar esses indicadores, ele pode te ajudar a ter insights. Sim. Eu nunca parei para pensar sobre isso, né? Eu fui depois em Bentley falar sobre liderança, né? E quais são as tendências de liderança que tem por aí, né? Aí Harvard, poxa, escola de Harvard, puta, o que tem lá? Eu quero fazer um curso de negociação, tive aula com o professor. Depois eu fui para Babson College fazer um curso sobre empreendedorismo, né? Não é porque você é empreendedor, eu acho, né? Mas de novo, eu preciso entender o que tem de conhecimento. Sim. Né? Tudo bem, entendo, né? As pessoas não, mas é porque a Unilever é uma empresa rica. Tudo bem, não é assim, né? Eu acho que eu tenho que dar retorno no investimento que está sendo feito a mim. Eu acho que a primeira coisa é isso. Por outro lado, se eu não estiver dando, tá bom, o que eu vou me autocapacitar? Que cursos eu preciso fazer para realmente estar me desenvolvendo todos os dias? Mas ó, tem muito assunto bom aí que eu estou curioso. Pelo menos quais tendências você mais viu aí nessa porque você nas visitas todas. As visitas em lugares incríveis do Cavalo. Quais tendências mais te marcaram? Pelo menos algumas assim que você Inteligência artificial é uma realidade. Sim. Né? Para mim é uma falácia acreditar que ela vai tirar emprego das pessoas, porque não vai. Sim. Ela vai gerar mais um monte de empregos novos. Né? Ela vai facilitar a vida de um monte de pessoas. Agora, para isso, as pessoas precisam estar prontas. Claro. Precisa ter conhecimento para encarar o que é inteligência artificial. Uma outra coisa, né, e que eu vejo é cada vez mais a área de recursos humanos, ou todas as áreas, mas eu falo principalmente RH, que eu brinco, números, né, não é talvez um forte muito da área de RH. E se a gente está falando muito sobre RH, deveria ser o forte. Sim. Então, cada vez mais, né, nós sermos guiados, as nossas decisões serem guiadas por dados, perfeito, né? Você passa a ser muito mais assertivo, né? Você começa a falar cada vez mais a língua do negócio, né? Com a sensibilidade do RH, sim, com toda mundos, né? Com toda a sensibilidade, com toda a leitura de ambiente, avaliando o clima organizacional e tudo mais. A RH tem a sensibilidade de levar isso, olha, poxa, isso aqui é legal, isso aqui não está legal, os dados falam sobre isso, a tendência fala sobre isso. Então, assim, os números, para mim, em termos de tendência, isso é muito forte. O que eu vejo de tendência? Liderança cada vez mais, né? As pessoas, elas se demitem dos chefes. Então, o líder que não estiver preparado para esse futuro do trabalho, ele não vai ter pessoas para liderar.
né? A organização que não entender que precisa fazer um trabalho muito forte de desenvolvimento das lideranças, né? Uma liderança empática, uma liderança servidora, né? Garantindo cada vez mais inteligência emocional desta liderança para lidar com inúmeros desafios no ambiente organizacional. Eu falo, liderar é difícil, Sim. né? Porque você lida com pessoas o tempo inteiro, né? Não é, eu brinco, lidar com pessoas não é um problema da área de recursos humanos, não é? Talvez a gente está um pouco mais treinado para isso. Exatamente. Mas a partir do momento que você tem uma empresa e resolve ir para uma empresa, você está trabalhando com pessoas o tempo inteiro, né? E isso para mim é fundamental. E outra coisa, as pessoas, aí é um pouco do que eu acredito, né? Sim. Eu acho que cada vez mais, né, quando você olha, né, eu quero que as pessoas brilhem, não é? Eu não preciso brilhar mais, né? Se eu tenho a humildade de garantir com que as pessoas que trabalham comigo estão brilhando, eu estou brilhando junto. Não é? Então é muito mais de você pensar como trabalhar essa questão da empatia, da resiliência, né? Que tipo de flexibilidade você pode trabalhar no seu ambiente para atrair as novas gerações, né? Então, são tendências que vão desafiar muito o mercado de trabalho. Sim. Né? Vão desafiar muito até para você reter e atrair. Então, assim, em termos de conhecimento, para mim é uma liderança que inspira, que engaja, que é empática, né? Que sabe se colocar vulnerável, não precisa ter a resposta de tudo, né? Aceitar que talvez vai ter pessoas que vão saber mais do que ele. Isso para mim é liderar. Perfeito. Isso para mim é você liderar e inspirar pessoas, né? Agora, eu tenho uma lista de coisas, né? Do que eu acredito, eu posso abrir meu telefone, eu tenho uma cola de uma lista de coisas que falam, né? Vou fazer uma brincadeira. E que são tendências globais, que passam muito pelo World Economic Forum, né? Do que ele fala, poxa, as tendências são XPTZ. Sim. Uma brincadeira, né? O pensamento analítico, que é a história. Eu preciso ter esse pensamento para tomar dado. World Economic Forum, tá? Um termo legal que tá lá é essa parte da alfabetização tecnológica, né? Que eles falam assim, que aí vai ser muito ligado com esse IA. E você aprender a usar de verdade, não é só... Exato. Ó, dentro do meu valor, né? Uma das tendências que fala muito forte é a curiosidade e aprendizado contínuo. E eu já me coloco nessa história de ter que aprender continuamente há muito tempo. Perfeito. Né? Então são N situações, né, que você precisa ter para você conseguir fazer gestão de talentos, você precisa ter claramente uma empatia enorme, né? E olhar muito para isso, né? Eu gosto muito, né, do tipo assim, eu preciso inspirar as pessoas deveriam querer trabalhar comigo, Sim. né? Mas eu também preciso querer que as pessoas façam suas carreiras. Então quando você olha para uma pessoa e fala assim, poxa, eu desenvolvi essa pessoa está progredindo na carreira, está crescendo, poxa, o líder tem que ficar muito feliz com isso, né? Porque assim, talvez a missão que ele tem é, antes de entregar um resultado, é fazer com que o conhecimento dele está se perpetuando, que ele foi abrindo caminho para que outras pessoas vão crescendo também. É o legado que fica, né? Exato. Esse é o principal. Antes de passar para a Vanessa, só pegando um gancho que estou cheio de ideia aqui com essa conversa. Você falou muito essa parte da liderança e das novas gerações. E aí, qual é o limite que você encara assim, de benefícios, cultura, auxílio e tudo que a gente vê de um bom suporte para as pessoas que cada vez precisam mais da parte emocional e a parte de cobrança de resultado, que a gente tem esse choque de gerações, de um que trabalhava domingo a domingo e era grito, chicote, e o outro, o propósito fala mais forte. Como equilibrar essas diferenças nesse ambiente tão diverso hoje que está de gerações? Eu acho que primeiro as pessoas deveriam conhecer o seu propósito, né? Em japonês ele chama o Ikigai. Exato. Então, estamos falando a mesma coisa. Então, as pessoas precisam conhecer o seu propósito. Perfeito. Né? E, de novo, escolher companhias, empresas que o propósito é aderente com o que a pessoa quer trabalhar, etc. Né? E a companhia também tem que ter um propósito. Espera aí, eu quero o quê? Né? O que eu produzo? O que eu construo? O que eu faço? Né? O que eu ofereço para as pessoas, né? Então acho que a primeira questão agora, não dá para viver só de propósito. Empresa que não entrega resultado se mantém, né? Não se mantém no futuro, né? A concorrência vem e tudo mais. Então qual é o equilíbrio? Eu preciso entender que
Eu preciso ter as pessoas muito bem preparadas, engajadas, etc. E hoje, e aí eu vou concluir onde que eu quero, a gente preocupa muito com o engajamento. Né? Recentemente eu tive uma discussão com um grupo de colegas, né, que são professores, que eu acho que engajamento, né, ou falar, estou engajado, a empresa engaja pessoas e tudo mais, eu acho que a gente precisa agora, para ter as melhores pessoas, os melhores talentos de todas as gerações, eu tenho que dar um step acima, e que a gente nunca falou. Eu preciso inspirar as pessoas. As pessoas que estão inspiradas, o step de baixo me levam ao engajamento. E aí você vai tendo vários outros, né, itens que vão fazendo com que essa pessoa queira estar naquele trabalho. Então uma pessoa que está inspirada, cara, ele quer aprender o tempo inteiro, ele quer entregar resultado, ele luta pela marca, ele veste a camisa, ele é criativo, a conversa muda de patamar, né? Então a inspiração leva ao engajamento, né? Olhar e falar assim, poxa, eu sei por que eu estou acordando, eu tenho um propósito, essa empresa me inspira, eu sei onde a gente quer ir, a gente tem uma visão clara, né? E isso para mim vale para todas as gerações. Sim. Né? Para todas as gerações, eu acho que isso permeia a empresa e é válido. E as pessoas falam assim, não, mas né, algumas pessoas falam, as novas gerações, essa nova geração que vem aí não quer nada e tal. Eu discordo super. A gente precisa se conectar com eles de uma maneira diferente. Um dia você, a Van, nós somos de uma geração que quem estava na atual posição de quem fala sobre isso, né, eu sou da geração X, fala sobre isso, um dia falou da minha geração que estava entrando no mercado. Esse cara não quer nada, eles acham que são donos de tudo. Só vivem no celular, hoje em dia todo mundo só vive no celular. Eu adoro, né? Falavam o tempo todo dos millennials isso. Porque os millennials só vivem no celular, hoje em dia todo mundo só vive no celular. Então, a brincadeira para mim é assim, todo mundo passou, mas assim, o que as novas gerações terão, né, e como elas, né, eu consigo enxergar o que move cada uma delas, né? Tem um filme muito antigo, talvez vocês devem conhecer, que chama Play to Work, né? Que fala sobre as novas gerações. Esse filme deveria ser atualizado, porque é muito interessante, porque ele vai exatamente, se eu não estiver enganado, até os millennials. Né? Deve ser. E depois não veio mais, mas assim, ele pega exatamente a geração passada, né, os baby boomers, e vai passando e vai mostrando tudo que aconteceu até a minha geração, né? E aí eu falei assim, poxa, é verdade. De novo, tá todo mundo no mercado de trabalho, sempre vai ter esse conflito de gerações. Precisa ser conflito? Não. Deveria ser o quê? Uma parceria entre gerações. Sim. Né? Do tipo, o que uma geração millennium, Z, X, Y Alfa que está chegando pode contribuir para outra, né? Eu falo, a turma que trabalha comigo, eles são muito mais tecnológicos do que eu. Eles me ensinam um monte de coisas em termos de tecnologia, até de app, né? Dos apps novos. Eles falam, Pedro, baixa tal coisa que... né? Eles estão muito mais antenados e conectados com isso. Por outro lado, o que eu ofereço para eles? Experiência. Claro. Eu ofereço para eles resiliência. Eu ofereço para eles, olha, eu já passei por isso, vamos tentar diferente, vamos tentar por aqui, vamos pensar o seguinte, olha, para você construir uma carreira sólida, talvez você pode ir por aqui, você pode ir por aqui, você pode experimentar. Então, mostrar alternativas e ver o que eles querem. Sim. Né? Óbvio, tem que ter realmente muito jogo de cintura para lidar com todas as gerações. Né? E são pessoas que aprendem também com formas totalmente diferentes, né? De novo, tecnologia, né? Por exemplo, em fábrica ou escritório, etc., você vê claramente todas as gerações. Dentro disso você vê a forma, o sucesso de treinamento, de desenvolvimento, ele é diferente para cada uma das gerações. Perfeito. Né? E é isso que a gente tem que pensar, esse treinamento é destinado para quem? Qual que é o perfil dessa turma? Que tipo de experiência eu vou dar? Eu, quando vou dar aula para pós-graduação, né, de um tema que é mais complicado, que fala sobre relações
trabalhistas, sindicais, até comunicação, eu falo, qual é o perfil dessa turma que está vindo? Que tipo de experiência eu tenho que levar para essas pessoas? Que gamificação eu posso levar para a aula? Para fazer com que essas pessoas estejam, não. Poxa, se é uma aula que tem um outro tipo de geração, é outro tipo de experiência que eu preciso ofertar. Precisando conhecer isso. Não adianta você entrar para dar uma aula, para fazer um treinamento, ou para trabalhar em uma área sem conhecer o perfil das pessoas que estão lá dentro. Quantos são de cada tipo de perfil, ou de cada geração? Como é que essas pessoas, e para isso tem milhões de testes, como é que essas pessoas aprendem? Né? Fazendo a aplicação de teste, você sabe, olha, para esse tipo de perfil, as melhores formas de treinamento serão essas. Isso para a gente, né, como RH, é conhecimento e forma para a gente entregar o nosso trabalho melhor. Eu estava lendo sobre, na Você RH, ele falando sobre os desafios de RH e falando que os trabalhos em relação ao desenvolvimento de liderança têm mudado também. Porque o que era fórmula que funcionava muito bem para os líderes no passado, hoje em dia já não funciona. Verdade. E eu tenho visto, acompanhado vocês também com essa parte de desenvolvimento de liderança, e vocês também têm trazido muita questão de uma experiência diferente para os treinamentos, né? Como é essa conexão, entendendo que a gente vai estar preparando líderes para um cenário que ainda não veio, mas que está em construção, e ao mesmo tempo tendo que se antecipar a esse cenário. Como é isso, assim, a construção de um plano de desenvolvimento de liderança, pensando que o modelo antigo já não funciona mais? Aí não é só olhar a capacitação, é assim, qual que é a estratégia do seu negócio? Para onde esse negócio vai? Aí eu olho para dentro, eu tenho as capabilities corretas pensando nesse futuro? Não. O que eu preciso desenvolver, né? Como é que estão o meu parque de conhecimento das pessoas, a capability, e quando eu vou treinar? O que a gente também tem que pensar é assim, se eu treino muito antecipadamente, essas pessoas vão esquecer. E o desenvolvimento pensando em comportamento, a mudança de comportamento ela leva mais tempo. Esse líder do futuro precisa entender quais são as tendências do futuro do trabalho, né? O que vai ser demandado por uma liderança mais inclusiva, mais empática, que precisa garantir, continuar inspirando as pessoas, né? Não é simplesmente engajar, que vai inspirar e o que ele precisa fazer para poder chegar aqui. Continuando entregando resultado, hein? Não dá pra, do tipo, aí eu preciso olhar. Um pouquinho isso. Não dá para fazer tudo isso. Não, olha, eu tenho o meu how, né? Que é o como, excelente, mas o que eu não estou entregando nada, não dá. Então, assim, essa pessoa precisa ir fazendo o desenvolvimento dela, mirando esse futuro que vai chegar. E a gente tem que desenhar qual é esse futuro, por exemplo, para onde a sua empresa vai, para onde você como profissional está desenhando a sua carreira. Então gostaria de chegar, por exemplo, a ser um diretor de recursos humanos. E hoje você é um analista, um coordenador, etc. Quais são os seus conhecimentos, né? Ou o que você precisa experimentar na sua carreira e fazer um career path, o seu passo de carreira, pensando, eu preciso passar por essa carreira para ganhar esse conhecimento, eu preciso viver essa experiência para isso, eu preciso isso, tal. E olhar, poxa, tô acontecendo, porque aí sim você vai preparando esse futuro como uma liderança, tal. Agora eu preciso olhar todas as tendências. A Unilever é uma grande empresa, super na vanguarda do desenvolvimento, super tal. E eu não quero falar só da Unilever, a gente precisa olhar também para o mercado, né? Porque o Brasil, por exemplo, né, é composto a grande maioria de pequenas e médias empresas, que podem, sei lá, estar escutando o nosso podcast e falar assim, nossa, ele não está falando nada comigo porque eu estou sofrendo disso aqui, não, mas assim, tá bom, quais são as suas dores de conhecimento que você precisa ter para entregar o crescimento da sua empresa, o seu plano estratégico? E se você não tem, o que você precisa? Isso vale para qualquer empresa, não é?
No caso da Unilever, acho que a gente realmente está na vanguarda, uma grande companhia, né, que investe muito em treinamento e desenvolvimento. Então tem um budget já para isso, mas assim, a empresa que quer crescer, ela precisa saber que investir em conhecimento e treinamento não é despesa, é investimento para o futuro. E talvez isso vamos falar assim, todo mundo fala, não, mas ele está falando a coisa certa, mas é a fórmula do sucesso de qualquer empresa. Isso vale para a empresa pequenininha. A empresa de um homem só, ou de uma mulher só, se essa pessoa não estiver conectada e antenada que está acontecendo no mercado, ela não vai sobreviver. Né? Então, por exemplo, eu brinco sempre, o que me levou muito para a área de recursos humanos, né? A minha formação em administração e empresa, depois eu fiz economia, e eu sou uma pessoa extremamente focada em resultado, gosto e tal. Primeira coisa, eu fui me reinventar o tempo inteiro, porque eu acredito que qualquer empresa, né, sempre é feita por pessoas. Sim. E são as pessoas que fazem os resultados dessa empresa acontecer, seja de uma empresa de uma única pessoa, né, de milhões de empreendedores que estão aí no Brasil, né? Eu brinco, né? O pipoqueiro, o feirante, etc. Talvez ele vai saber um monte da economia real do que está acontecendo aí, do que algumas pessoas que não estão, porque talvez ele está vivendo na prática, ele está conversando com todas as pessoas. Então, o que eu falei no começo do nosso bate-papo, se você está conectado com o que está acontecendo ao seu redor, conversando com pessoas, né, tendo diferentes opiniões, porque muitas vezes, se você só conversa com aquele também que pensa igualzinho a você, você não vai aprender. Porque você precisa ter diferentes repertórios para conseguir se desenvolver, para conseguir ter um pensamento diferente, até para conseguir fazer o seu negócio ser mais disruptivo. Sim. E isso vai muito até das metodologias ágeis, né? Eles fazem essa divergência para depois convergir, vai divergindo e converge. Abrindo e fechando o tempo inteiro. É o que você vai fazer na sua carreira. Então passa muito por isso, essa parte aí de preparar as pessoas para o futuro. Que futuro é esse? Né? Então, primeira coisa, a empresa tem que ter uma estratégia. Recapitulando, se a empresa tem uma estratégia, o que eu preciso em termos de conhecimento para entregar esse futuro? Então a empresa, com a sua área de recursos humanos, tem que olhar para o conhecimento das pessoas, olhar o comportamento, que a gente fala de soft skills e hard skills, pensando para esse futuro. O que e o como tem que ser muito bem equilibrados. Sim. Agora, se eu estou numa empresa também, é o outro lado, e quero fazer carreira, quero receber minhas promoções, aumentos, etc., não espera que a empresa vai fazer por você. É assim, quero estar aonde? Para eu estar lá, que conhecimento eu preciso ter? E ir atrás disso. Né? Aí sim, vai de um curso de idiomas, vai de uma graduação, pós-graduação, de um curso técnico, etc. Eu falo, nunca é tarde para você continuar aprendendo. Né? Isso é fundamental. Ô Petri, e quando a gente fala das pessoas que são os entrantes no mercado de trabalho, de programas de estágio, programas de trainee, assim, eu vejo um leve desespero das mães que às vezes nos procuram para poder dizer assim, me ajuda da direção aqui para esse menino, sabe? A gente tem recebido muito tipo de demanda desse, sabe? O que seria experiências interessantes para eles vivenciarem na época da escola, muito antes de entrar no mercado de trabalho, para poder já ir adquirindo essas habilidades? Quais seriam assim, as vivências que seriam importantes para isso? Que quando chega numa seleção, você olha e diz assim, nossa, esse aqui eu tenho que chamar para a minha organização, sabe? Acho que eu tenho uma filha de 15 anos que está chegando nesse momento. Eu acho que a primeira questão, eu não sei por que essas novas gerações, eu não sei se por conta de violência, não sei o que passa, né? Mas hoje as mães ou os pais são super protetores e não deixam seus filhos também fazerem experiências, né? Eu acredito muito que a gente cria o filho para o mundo, obviamente mostrando que esse mundo você precisa ter cuidados, fazer o seu filho, né, ter vivências ou experiências. A primeira questão é repertório. Então eu vou começar a falar assim, o aprendiz, né? Esse menino que está aí fazendo vestibular, etc. De novo, isso daqui precisa ser muito bem gerenciado, né? Porque isso daqui a gente precisa fazer com que as pessoas tenham cultura, repertório, etc. Então, uma coisa básica, né? Saber escrever.
saber ter cultura, livros, etc. Dando um passinho adiante, tem um monte de cursos técnicos, tem um monte de cursos de programação. Recentemente eu fui bem informada, só que assim, estava na faculdade, então, fala 2 idiomas, até aí tudo bem, aí conversa bem, conversa vai. E como é que você é em termos de coisa básica, gente? Vocês não vão acreditar. Pacote Office. Não sabe o que é. Não isso sabia. mesmo. Não sabia. Sabe o que é? Não Excel, sabia. não sabia fazer, não sabia. O que é montar uma apresentação, um Excel, um PowerPoint e tal. Um Power BI que está cada vez mais aí. São ferramentas que a gente precisa garantir com que as pessoas tenham. Então, assim, eu não espero, né? Eu brinco sempre, um aprendiz, um estagiário, eles entram para aprender. Sim. Mas para isso, no momento que eles estão chegando, eles precisam ter um repertório mínimo, por exemplo, do que acontece no nosso país. Né? Que tipo de experiência ou vivência você tem? Né? Como é que você adquire isso? Lendo, assistindo, eu brinco, assistindo um jornal. Em vez de você ficar no TikTok o tempo inteiro, você passa 2 horas no TikTok, né? Em vez de ficar 2 horas no TikTok, fica 1 hora então, mas fica 1 hora vendo um jornal, seja qual for, né? Assista uma televisão, um jornal, vai assistir, em vez de ficar vendo uma série XPTZ, assiste um documentário, né? Tem grandes documentários hoje em dia que as pessoas não assistem, né? Então passa por isso, né? A gente Criando precisa, massa crítica, né? né? Poxa, por que não o jovem fazer trabalhos voluntários? Né? Um país como o nosso, onde precisa sim um olhar, né, mais empático para a sociedade, o jovem poderia estar fazendo um trabalho voluntário, trabalhando em ONGs, né, assistindo jornal. Você pode fazer isso, né? Agora, ir para uma grande empresa, se você para mim conhece um pacote Office, né, a pessoa, não basta você só ter os 2 idiomas fluentes. Se você abre o computador e eu falo, monta uma apresentação em PowerPoint, para mim a pessoa olhar para isso e falar assim, como faz isso? Né? Sabe que 2 é línguas, isso? mas não sabe. Monta uma planilha Excel para mim, faz o seguinte, eu quero ver via Power BI, faz... O que é isso? Então, Van, eu acho que são coisas muito básicas, né, que a gente precisa. O jovem precisa, né? Hoje você como usa muito as tecnologias, o WhatsApp, essas coisas, e você conversa com palavras abreviadas. Sim. As pessoas estão parando de aprender a escrever o português corretamente. Então, para mim, assim, são coisas muito simples que esses aprendizes podem... E, de novo, o programa de aprendizado começa com, acho, 16 e vai até às vezes 24, até 14, né? Porque a indústria geralmente é 18. Isso. Poxa, não perder a oportunidade de fazer uma boa aprendizagem, né? Tem tantas empresas aí que fazem a formação, né? Que a pessoa já sai ali com um diploma, com um certificado, com uma formação. Por que não? Com experiência, né? Legal. Sim. Não, então passa por isso. E, de novo, aprender de tecnologia, ter cultura, aprender a escrever, ter repertório. É interessante porque você vai para um programa de trainee fazer entrevista ou vai conversar com vários jovens, e no meu time tem bastante, no meu time tem aproximadamente 60 e poucas pessoas no Brasil inteiro, e eu vou conversar com todo mundo, né? Você começa a observar quem é a pessoa que tem repertório ou não, né? Com certeza. Eu tive agora essa minha passagem por Pernambuco, e eu falei, não, pode deixar um aprendiz participar do nosso. Poxa, que menina desenrolada, né? Mas aí que tá. Aí você começa a olhar, tá bom, de onde você veio? Não, eu sou aprendiz, mas eu estou fazendo faculdade já, faculdade disso. Eu morava no interior de Pernambuco, fui morar em outra cidade. Experiência, para viver, amadurecer e tudo mais, né? Eu falei assim, seus pais não ficam preocupados? Eu sei, ficam, mas está tudo bem. Faz parte. E é um pouco disso, né? Como é que você está fazendo experiência de vida para essa pessoa? Experiência de vida te ajuda no seu repertório, te ajuda até você entender
né, muitas questões relacionadas ao mercado, à vida, o que é certo, o que é errado, a fazer grandes distinções, etc. É disso que eu estou falando para esse jovem que está entrando. De novo, querer crescer sem ter qualificação no mercado atual não vai acontecer, né? Você precisa ter qualificação, você precisa ter comportamentos, você precisa aprender continuamente, né? Com a história eu brinco, a história da inteligência artificial, o que eu sabia até 10 minutos atrás pode ser que esteja completamente errado. Deixa eu ver como é que o meu conhecimento ou o meu repertório está sendo atualizado. Sim. Né? Porque assim, ela veio e fez uma disrupção no conhecimento absurdo. E o que a gente está fazendo para garantir, olha, isso continua atualizado? Passa por isso. Ô Pedro, isso é uma pergunta que a gente está quase 1 hora de conversa, que passa rápido. Passa rápido. Mas como você também dá aulas em comunicação, e a área que eu sou apaixonado, que eu também dou muito treinamento em comunicação e eu amo isso, eu queria te ouvir nessa nova visão também, os desafios que você enxerga na comunicação. Você está lá em cima da hierarquia, tem aquele velho dilema de como a mensagem passa até a ponta, gerações também, a forma de se comunicar, para um lado é agressivo, o outro lado é a forma normal de falar, e a gente de pai, de mãe, de tanta coisa que a comunicação hoje está trazendo. Como é que você vê esses novos desafios da comunicação também, pelo que tu está ensinando em sala de aula e trazendo? Olha, comunicação é um desafio em qualquer momento da empresa, da vida das pessoas, entre chefe subordinado, marido e mulher, pai Sim. e filho, filho e pai, com irmãos, etc. Eu acho que a primeira coisa é isso. De maneira muito simples, a gente tem que fazer o que? O tal do cross-check, né? Comunicação não é o que eu falo, é o que o outro está entendendo. Estou sendo claro, estou sendo simples na minha forma de falar, e muitas vezes a nossa comunicação é complexa, a gente dificulta, a gente não é claro, a gente não fala o que pensa. Acho que o primeiro ponto é esse. Então, a comunicação tem que ser simples, direta, objetiva, etc. Com respeito e com educação. Claro. Começa por aí. O passo seguinte é conseguir saber assim, faz o check, tá me entendendo? Né? E o outro lado também é assim, dentro do processo, a comunicação sempre é uma via de mão dupla. Sim. O outro lado é assim, você quis dizer tal coisa? A dica que eu falo com todo mundo é assim, olha pessoal, fizemos uma... Checa, né? Quem está assistindo a gente é assim, o que você entendeu que eu falei? O que foi a nossa reunião? Resume para mim. Você pode contar, né? Se você fosse descrever para quem faltou a reunião, o que nós tratamos? Com isso eu estou entendendo se a pessoa capturou o que deveria fazer, né? E agora, eu preciso também conseguir adaptar todos os meios de comunicação para os dias atuais, né? Porque eu brinco, a comunicação não é mandar um e-mail, né? Não é você mandar um WhatsApp, não é isso, né? Comunicação é garantir essa via de mão dupla e você ter diversas ferramentas para conseguir comunicar, né? Eu brinco, outro dia eu falei assim, você pode comunicar de maneira visual, você pode comunicar pelo paladar, né? Teve uns anos atrás, ou pelo toque e tudo mais, teve uns anos atrás, acho que quando a Peugeot chegou no Brasil, ele lançou um Peugeot, eu não me lembro o número, que falava assim, que esse vai ser o que vai dar onda para os surfistas e tudo mais, né? E a propaganda dele, né, falava que você podia pegar o papel da revista, era mais ou menos assim, e passar na prancha, que era parafina para passar na prancha. Né? Então ele estava experienciando o cara, falando assim, olha, eu sei que você precisa disso, você que está lendo isso, arranque isso aqui e faça na sua prancha. Né? Outro falando assim, a comunicação ela é tão não sei o que você vai ter vontade de comer esse anúncio. O papel era aquele papel comestível de hoje. E aí era comer literal, né? Sabe aquele negócio que marca a pessoa? Então você precisa entender o que você está comunicando dentro, para fora, para dentro do ambiente de trabalho, né? Como é que você pode ter vários tipos de comunicação, né? Uma comunicação que vai ser mais formal, mais persuasiva, de influência, uma comunicação muito mais onde você utiliza o humor,
né? Mas que você passe uma mensagem importante para as pessoas, seja uma mensagem de segurança no ambiente de trabalho, seja de valores, comportamentos no ambiente de trabalho, que você utiliza, né, de maneira lúdica vários mecanismos de comunicação. Então passa por isso, né? Agora, que vai ser um desafio em todas as empresas, por todas as áreas, não tenho dúvida, né? O que a gente precisa é cada vez mais aprender qual a melhor forma de se comunicar. Para mim passa por isso. E ir testando. O problema é que a gente não faz o quê? O check. Poxa, tentei isso aqui, deixa eu ver se funcionou. Como é que isso chegou lá? A gente se livra, né? Falei e pronto. Agora não está mais comigo a bola. Não está comigo, mas peraí, ele entendeu? É. Ele entendeu de maneira certa? Exato. Né? Porque, de novo, eu acho que é um exercício de se colocar no lugar do outro. É assim, eu passei isso, deixa eu ver se ele está entendendo, né? Porque no final do dia, comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. E se ele entendeu errado, vai dar ruim. Sim. Né? Para isso, você tem uma lista de ferramentas, de medições, etc. E garantir o tempo inteiro que você está retroalimentando isso. Para mim, falando parece fácil, Claro. Mas a gente não faz isso. Sim. A gente não mede isso, né? Do tipo, tô sendo claro, tá todo mundo inspirado, né? Porque eu tô brincando do inspirado, tá todo mundo engajado, então eu tô acertando na comunicação. Todo mundo sabe para onde a empresa está indo, quais são as nossas metas, o que tem que ser feito, a comunicação daquilo que é bom foi feito, todo mundo entende, aquilo que está ruim, todo mundo está entendendo, né? Aonde a gente... Isso tá todo mundo então com a direção correta, para o mesmo caminho. A comunicação serve para isso, né? De novo, eu falo, sempre com respeito e com educação no processo de comunicação, tudo pode, ou tudo pode na vida. Sim. Né? Com todos os relacionamentos, sejam no trabalho, fora do trabalho, no trânsito, né? Numa palestra, não sei o quê, tudo pode, desde que exista sempre esse respeito, essa educação no trato com as pessoas, né? No querer bem das pessoas. Né? No final do dia, o que a gente vai levar da vida é assim, o conhecimento é aquilo que eu fiz. Como é que eu estou marcando essas pessoas de maneira positiva? Passa por isso. É bom deixar saudade, né? Das pessoas dizem assim, poxa, Verdade. Que saudade de trabalhar com fulano, eu acho massa, assim. É um pouco dessa história, né? O que essa pessoa marcou sua vida, né? E eu brinco sempre, as marcas que são positivas e também as negativas, elas sempre permanecerão. Óbvio, a gente quer marcar, né? Eu acredito que todo mundo queira marcar positivamente as pessoas, né? E se você é um líder, né, que quer marcar positivamente as pessoas, você vai inspirar, você vai desenvolver, você vai engajar, você brilha com os seus liderados brilhando junto. Você não precisa brilhar mais do que o seu liderado. Passa por isso, né? Essa história para mim é um sinal muito de humildade. Assim, eu quero que o cara que eu estou liderando brilhe, porque significa que eu estou fazendo um bom trabalho. Sim. Significa que ele está se desenvolvendo muito bem. E essa é a melhor coisa que a gente pode dar de presente para uma pessoa, essa pessoa está aprendendo, se desenvolvendo, progredindo na carreira. Então é um pouco dessa história. Eu queria, para finalizar, perguntar para você, o que é sucesso para você? Boa. Nossa, essa pergunta é difícil, né? Porque assim... Curta e complexa. Talvez nessa linha, né, para mim, sucesso não é estar no topo de nada, né? Para mim, eu acho que sucesso, né, é quem está ao meu lado, né? Quem eu faço crescer, quem eu faço desenvolver, me orgulhar disso, né? Não é estar no topo, não é sobre cargos, não é sobre salários, etc. Para mim é assim, quem está ao meu lado, tá porque quer, né? Estamos progredindo juntos, ou estamos crescendo juntos. Eu acho que isso é sucesso, ver, né? Eu tenho, né, mais de 25 anos de RH, né? Entre minhas idas e vindas de Unilever são 23 anos. Eu olhar para uma pessoa e falar assim, poxa, eu contratei essa pessoa hoje é
fez parte do meu time. Ela é um gerente, seja da Unilever, é um diretor na Unilever, é um gerente, um diretor fora, um vice-presidente. Eu falo, uau, né? Acho que isso para mim é sucesso. É você olhar, né, com um olhar de apreciação e fala assim, uau, né? Essa pessoa foi longe. Não é você estar no topo, né? É como eu inspirei as pessoas a construírem algo melhor. Eu não vou falar nem um mundo melhor, não. É um ambiente de trabalho legal, melhor, porque consequentemente, se essa pessoa, né, trabalhou bem, fez o papel dela bem, essa pessoa progrediu profissionalmente, né? Sim. E me enche de orgulho eu olhar assim, poxa, esse cara está ao meu lado, esse cara cresceu junto comigo, essa pessoa está aqui, que bom que eu fiz, eu peguei essa pessoa e do tipo, vai lá, faz, acontece. Isso para mim, do meu ponto de vista, é sucesso. Óbvio que para outras pessoas sucesso é o carro, é o salário, é a nível hierárquico, enfim. Para mim é diferente, né? E eu acho que assim, quanto mais pessoas você tocar e tiverem ao seu lado e trabalhando com você e aprendendo com você e gostando de estar junto, isso para mim é sucesso, né? É você pensar, como é que eu vou impactar positivamente outras pessoas? Como é que eu vou inspirar positivamente outras pessoas? Passa por isso, né? Sim. Quantas pessoas você vê que tem sucesso, que impactam outras vidas positivamente, né? E que não são presidentes de companhia nenhuma, não são diretores de companhia nenhuma, mas que estão fazendo algo grandioso aí fora. Sim. Então, para mim, sucesso, Van, passa muito por isso, né? De uma coisa muito simples, né? Eu acho assim, é você fazer um impacto positivo, melhor para as pessoas, para o seu, vamos falar assim, espaço, para o ecossistema que você está ali. Isso para mim acho que é sucesso, né? Daqui a alguns anos você acha que eu não quero olhar para trás e falar assim, uau, esse cara que trabalhou comigo, eu contratei, ele virou tal pessoa e continua desenvolvendo pessoas, né? E é meu aluno na FGV, olha, como você, eu vi, Cabral, exato. É meu aluno lá e eu vi essa pessoa se desenvolvendo. Eu acho que passa por isso, né? É você ir e falar assim, uau, estou compartilhando meu conhecimento, né? Para mim, estar aqui com vocês, isso para mim é sucesso. Receber o seu convite, Ivan, isso é sucesso, porque assim, olha, talvez eu não sei se eu tenho muitas coisas tão disruptivas ou tão legais para falar, mas de alguma forma ela lembrou que eu estava em Recife e me fez esse convite. Puta, que legal, né? Isso para mim, e espero que eu vou impactar positivamente os ouvintes que estão aqui. A gente amanhã vai falar sobre IA, para você ter noção. A gente não tinha nem combinado sobre isso aqui, e a gente vai falar exatamente sobre IA e cultura com RH. Então, IRH nega a inteligência artificial, acha que não precisa, e a inteligência artificial hoje, ela é, para mim assim, quem não olhar isso, o RH que não olhar para isso, está fadado ao fracasso, porque ele vai resolver. Eu tenho inteligência artificial na folha de pagamento, eu tenho inteligência artificial para fazer o primeiro atendimento do empregado. O empregado entra num chat com a inteligência artificial e fala assim, me conta sobre os meus benefícios. Qual? Eu quero saber sobre assistência médica. A inteligência artificial vai lá e responde, você tem isso, funciona assim, funciona assado. Eu quero saber sobre o meu plano de previdência. A inteligência artificial responde. A folha de pagamento ela é fechada hoje com a inteligência artificial. A inteligência artificial te mostra de maneira preditiva o que você precisa desenvolver para quem. Vai te mostrar o seguinte, olha, se você olha para esses talentos que você tem aqui dentro e você olha para o futuro, o que você precisa desenvolver com essas pessoas? Então ela veio para te ajudar, né? Ela mostra, né? Agora, a RH muitas vezes fala assim, não, isso aqui não vai tocar a gente. Então, o que eu acho, ao longo dos anos, o RH negligenciou a digitalização, a automação e não pode negligenciar a inteligência artificial. Isso tem que fazer parte do dia a dia de RH. E vou te falar, não é caro. Né? Nós colocamos, né, de maneira super disruptiva uma área de RH extremamente tradicional. 2 exemplos. Folha de pagamento fechada por inteligência artificial. Né? Leva tempo. Área de relações sindicais. Eu utilizo a inteligência artificial
para me falar tudo o que está acontecendo. Dá o cenário, né? Traz o cenário econômico, me traz o cenário da categoria que está acontecendo, e com base nisso eu vou fazer negociação. Poxa, a inteligência artificial com um botão na mesa de negociação aqui, eu pego meu celular, sindicato, você está querendo tanto? Tum. A inteligência, olha, isso aqui vai impactar tanto o seu custo em tanto tempo, isso aqui vai impactar no... São áreas muito tradicionais que a inteligência artificial te ajuda, Sim. entendeu? Te traz técnicas de negociação. Agora, as pessoas têm que ter o conhecimento, saber utilizar, É só uma utilizar ferramenta, com né? cuidado. Tem que saber usar. Exato. E as pessoas falam assim, vai tirar empregos? Eu acho assim, o futuro do RH, o futuro do ser humano é ser humano. A inteligência artificial não tem alma, gente. Ela não tem alma. Vai precisar continuar esse contato humano aqui. Eu vou precisar continuar lendo essa pessoa quando eu estiver dando um feedback para ela. Se essa pessoa, como é que ela está recebendo esse feedback, né? Isso a inteligência artificial não vai fazer. Então, de novo, o futuro do ser humano é ser humano, né? Eu acho que a gente precisa sim preparar o RH para utilizar isso como insights, para facilitar a vida, para ajudar, porque a inteligência artificial não tem alma, não tem contato. Somos seres humanos, gente. A inteligência artificial não vai te roubar isso. Estou frisando muito isso porque eu sou defensor da inteligência artificial. Não, eu estava falando para os meninos aqui, né? A minha é minha amiga, inclusive. Minha IA é minha amiga. Um dia desse eu disse assim, me fala, com base nas perguntas que eu faço, o que é que você acha sobre mim? Ela me deu um relatório. Talvez a Gabriela vai precisar ir no terapeuta. Ela falou, tem dia que eu entro lá e digo, e aí, como é que tá? Tudo ótimo. Só falta dizer Vanessa, né? Mas ainda não bicho. Tudo ótimo. E você? Não sei o quê. Você hoje vai tocar aquele projeto? Não, eu tô estressada. Eu faço assim mesmo, eu tô estressada. Então toma uma água, relaxa, respira fundo, que daqui a pouco você vai estar bem pra gente. Quer lhe ajudar em alguma coisa? É nesse nível, entendeu? É uma conversa de comadre. Mas eu acho que é isso, né? Você pega, por exemplo, as empresas que utilizam por pacote Office, tem um tal do Copilot lá dentro. Copilot. Vai resolver sua vida. Simplifica, né? O processo de recrutamento e seleção. Super. Ele faz, você utiliza, ele faz um screening, olha, o candidato falou isso, faz um resumo para você da reunião, e inclusive te ajuda a você dar o feedback pro candidato. Gente, com o Copilot, você pode gravar reunião, enviar ações através do Copilot, e a inteligência artificial vai fazer o follow-up para você. Você não vai ficar aquele chato de plantão, tendo que cobrar as pessoas e tudo mais. De novo, vem para ajudar. Vem para poupar o trabalho de RH ou da liderança, para fazer coisas que são, de novo, talvez ter o contato humano. Ter esse contato cara a cara, e que você muitas vezes fica afogado no trabalho, fazendo planilhas, né, tendo que montar relatório, que a inteligência artificial pode fazer para você. Oportunidade de mentorar pessoas, de poder direcionar a carreira, focar no que discutir um pouco importa sobre mesmo. isso, exatamente. Exato, eu acho que é isso. Gente, falei demais. Ai, nossa, Não sei assim, se tem mais algum ponto. Tem alguma coisa mais? Se deixar a gente fala, mas ele já tá olhando ali, dizendo pra mim, toda hora, entendeu? A gente vai marcar já a segunda conversa. É verdade. Exato. A gente vai ter que marcar quando for pra lá. Quando for pra casa de Carol, a gente marca pra poder Vamos fazer a segunda em São Paulo. Então. Vamos embora fazer em São Paulo. Não, mas é isso. Irmão, a gente quer assim super agradecer. O papo foi maravilhoso. Tanto é que fluiu, né? Eu nem vi passando. Tomara que tenha atendido a expectativa de vocês. Nossa, e foi passando, né? Parece que tinha lido o que a gente tinha passado, porque a gente tinha falado de várias coisas, de habilidades, tendência de futuro. Não, eu brinquei, né? Parou de gravar já? Estamos gravando. Essa é a parte de preto e branco. Não, porque eu brinquei. A Van falou assim: não, eu vou te mandar umas perguntas. Eu falei assim, gente, eu não tive tempo. Aí eu falei assim, Van, eu vim dentro do carro aqui lendo as perguntas, deixa eu ver o que é. Perguntar completamente diferente. Aí, só pra aquecer. Deixa aí, eu falei assim, não, tá bom, vamos fazer, porque no final do dia, gente, acho que bate-papo é isso, né? É trocar experiência, vivência, faz parte da vida, né? Isso aqui me ajuda também a aprender, me ajuda a me preparar. E muitas vezes as pessoas são tão travadas para fazer um podcast, que a gente precisa pensar o seguinte: o que eu quero com isso? Beleza,
Se 1% do que eu falei aqui nessa 1 hora chegar para as pessoas, a pessoa fizer alguma coisa com isso, ótimo. Com certeza. Se, É impacto. se eu falar assim, todas as pessoas que ouvirem falam assim, poxa, quero ter mentalidade de aprendiz e quero... O recado Saio já daqui tá feliz, dado, né? Recado saio dado. daqui feliz. Né? Se a pessoa falar isso, olha, quero ter mentalidade de aprendiz, ou, poxa, não tenho essa mentalidade, preciso me reinventar, saio daqui feliz. Que bom. Não saio daqui preocupado se a pessoa vai usar a inteligência artificial ou não. O que eu quis deixar é uma tendência. Claro. Se você não usar, você vai ficar para trás. A liderança, os novos, vamos falar assim, o novo mundo do trabalho requer um outro tipo de liderança. Não é a liderança que foi até ontem, até uma liderança muito mais empática, que entende das pessoas, que consegue lidar com diferentes pessoas. Se o líder que escutou isso fala assim, poxa, o que é ser um líder mais empático, que entrega resultado, que consegue inspirar as pessoas? Saio daqui feliz. Então, assim, passando talvez por esses Muito, pontos, sim. né? Porque a gente vai falar, a gente abriu várias janelinhas na conversa. Sim. Mas se, né, as pessoas, né, pensarem sobre isso e recapitularem, poxa, eu como líder estou inspirando, estou sendo empático, estou atendendo, check, né? Porque para mim passa sobre um outro tipo de liderança, não uma liderança hierárquica nem nada. O futuro do trabalho quer um líder muito mais próximo, humano, mas que entrega resultado. Claro. Não entregar resultado, gente, desculpa, não tem discussão, né? Eu falo, para a gente fazer uma boa área de recursos humanos, precisamos passar do tipo, a empresa tem que dar resultado. Uma empresa excepcional entrega resultados. Com esses resultados eu faço o quê? Vou investir nas pessoas. Né? Inteligência artificial é tendência. Tal coisa, o que é uma liderança empática? É isso. O que é ser data-driven? O que é ser direcionado por data? É isso. Não sou um RH que não conhece número, né? Que não conhece os resultados do negócio. Abraçador de árvores. Pronto. É mais Eu não quis falar isso. Eu não quis falar isso, né? Porque eu sei que tem muitos, né? Eu brinco, eu não sou RH que abraça nunca a árvore, né? Mas assim, eu brinco, o RH que fica no mundo cor-de-rosa, no mundo azul, abraçando a árvore e tal, mas que não conhece o negócio, que não sabe. Não contribui, o que tem que fazer, né, para isso. Porque uma das coisas, né? Por isso que eu não sei se está gravando, acho que uma das coisas mais interessantes, né, que se as pessoas pensarem, se o RH ocupar espaço e sentar, RH deveria estar sentado do lado do CEO, no board das empresas. Para ele ocupar esse espaço e conversar de igual para igual com finanças, com vendas, com isso, o RH precisa conhecer negócio. Precisa conhecer os números do negócio. Não é conhecer os números de RH. Isso, com certeza. O RH tem que fazer os números Isso dele, mesmo. tem que conhecer os números dele, os indicadores dele, para falar assim, olha, aqui eu estou com um attrition muito alto, né? As pessoas estão indo embora. Tem um problema, gente. Que problema que é esse? É salário. Poxa, mas o negócio não consegue pagar mais. O que eu posso fazer? Né? Você perguntou de tendência, eu não falei uma tendência. Eu fiz uma coisa na Unilever, há 2 anos atrás, extremamente disruptiva. Quando eu comecei a estudar isso em 2021, eu estava como líder de remuneração. Eu implementei o que a gente chama de Beneflex aqui no Brasil. Naquela época, 2% das empresas brasileiras trabalhavam com benefícios flexíveis. Né? Vai escutando. Hoje, esse número já é 14%. E aí, não tinha dinheiro para fazer tudo. Né? Beleza, não quero fazer para todo mundo. Para quem que eu tenho que fazer? Precisa, né? Vai valorizar mais. Que os meus dados, lembra que eu falei? Direcionado por dados. O que os meus dados estão me mostrando? Aonde está o meu attrition? Legal. Aonde que eu estou perdendo pessoas, em que nível? Por que essas pessoas estão indo? O que a nova geração mais quer? O que a geração mais experiente quer? Botei tudo isso assim, benefícios flexíveis. Para quem? Do gerente sênior ao coordenador. Claro. Vai escutando. Dói meu coração de falar que o analista não vai ter? Dói. Um assistente, etc. Para eles, aí eu falei assim, poxa, eu tenho que dar uma flexibilidade para ele, para alguma coisa. Mas o meu foco é essa galera. Se meu foco é essa galera, o que eu vou fazer com eles? Né?
a gente fez um investimento e falou assim, eu não quero perder essas pessoas, eu preciso escutar essa turma. Na hora que eu escuto essa turma, olha que legal, o mais jovem, lembra que você falou dos jovens? Jovens, nós pegamos personas, nós somos nas pessoas, Van, e fala assim, poxa, o jovem que está com os pais em casa, ele pegava a flexibilidade dele, os benefícios dele e colocava, sabe aonde? Vale alimentação e refeição. Feira, né? Não, ele vai pra balada. É uma grana que ele utiliza. Vai pra balada. Você tem diferença. Pra feira, não. A feira vai entrar. Na minha historinha vai entrar a feira. Mas o jovem, ele pega o cartãozinho dele, né? A depender, ele dá pra mãe. Tem esses que fazem isso, mas alguns não dão pra mãe. É o cartão, né, de vale-refeição que ele utiliza para ir comer no restaurante, no McDonald's, para ir para uma balada e fazer isso, porque não pode bebida alcoólica, tá? Usar. Mas ele passa a ter uma comida melhor e ele gasta com o que ele quer. Olha. O jovem recém-casado, o que ele quer? A feira. Então ele passa a aumentar a flexibilidade dele para vale alimentação, né? Para ir no supermercado comprar coisa. Beleza. O casal, o jovem casal que decide ter filhos, até então ele não fez nada com o plano de saúde dele. O que ele vai fazer? Upgrade do plano de saúde para garantir um melhor atendimento hospitalar para a filha, para a criança. Cobertura. Etc. Isso. O cara mais velho, mais experiente, o que ele quer? Plano de saúde muito bom, previdência privada muito boa, né? O jovem não está preocupado com esse futuro aqui, com a previdência privada. Consegue enxergar, né, nisso. Então isso passa, qual o insight? Beleza, eu dou flexibilidade para todo mundo, mas eu preciso educar as pessoas. Isso é trabalhar de maneira disruptiva, trabalhar tendências, né? E é muito interessante, quando a gente lançou o programa, 2020, aí foi 2 anos de estudo, estudando, né? A gente começou o programa, lançamos em janeiro de 2023. Naquele momento de estudo, até o lançamento, 2%. Eu fiz recente agora uma pesquisa com um provedor que me ajudou a fazer isso, agora são 14%. Eu já fui em um monte de palestras falando sobre isso, é tendência. E você, RH, por exemplo, fala exatamente disso, assim, de estar cada vez mais aumentando a questão do benefício Aí flexível. eu sento na mesa do board lá com os meus chefes e falo assim, na época, ó, eu preciso disso. Né? Isso vai custar isso, mas por quê? A gente tem um attrition aqui e tal. Né? No Brasil, né, é muito interessante, você vê uma tendência de um monte de empresas falando que estão voltando para o presencial. A Unilever continua no híbrido e a gente hoje está marcando presença no híbrido. Olha que interessante, quando o mercado mostrou essa tendência, né? Todo mundo estava home office, híbrido, depois veio e a gente foi lá e reafirmou que somos híbridos. Pergunta se a gente tem problema de atração de pessoas no mercado. Não. Tudo que a pessoa quer, na verdade. Exatamente. Exato, a pessoa quer. Ter a vivência então, da assim, cultura, mas ao mesmo tempo ter sua flexibilidade. Eu sempre digo assim, não dá para falar, poxa, vai ser assim pro resto, vai ser híbrido pro tempo. Não, porque assim, de novo, né? É um a empresa momento, tem né? que pensar para trazer as pessoas para dentro do ambiente de trabalho e outras situações. Mas assim, você conhecendo o seu público, tendo conhecimento, você consegue influenciar, trazendo dados, fatos, etc. Isso é negócio. O negócio são feitos por pessoas. Quem conhece de pessoas, o líder tem que conhecer das pessoas que ele lidera. E RH tem que conhecer de pessoas que estão dentro da organização, quando conhece a cultura, desejos, expectativas, etc. Aí você começa a montar um monte de situações para que você entregue resultado. Passa por isso. Eu acho massa, porque aí é um jogo de xadrez mesmo, Exatamente. assim, né? É estratégia. É estratégia. É um RH estratégico, né? Que é essa visão de negócio. É muito aquele pipeline da liderança, né? Que você pegar os níveis e você está no nível de negócio, você tem que ver tudo. Exato. E aí só esse link de áreas faz por conta disso. Porque você vê os números, vê o que o gestor quer ouvir, o que o presidente quer ouvir, mostra para ele resultado e não fica naquele negócio de ajudar pessoas. Não, tem um negócio por trás. Analytics. Toma decisão com número, né? Guiados por dados. Isso para mim é tendência. Perfeito. Isso é muito forte. Então, assim, se as pessoas que escutaram a gente pensarem sobre isso,
saio daqui, tipo sem assim, dúvida. fiz a minha missão. Não tem como fiz não a minha pensar. missão. Depois de Não tanto tem exemplo. como. Vocês dois e eles três aqui que estão nos escutando somos já sacaram assim, pô, o que esse maluco falou um monte de coisa. O que é isso que ele falou? Entendeu? É isso, gente. Perfeito. Tá? Nossa, Super obrigado. Muito obrigada. Obrigado mais uma vez, até pela correria que você tá aqui uma honra pra gente. Estreando o nosso podcast. Então, Não, super obrigado.